Pessoal, então vamos lá, né, organizar essa estrutura e ver como que a gente trabalha com isso, né? Banco de dados e model nós já temos, né, da aplicação aqui que nós estamos criando, né? O model a gente, só para lembrar, a gente especificou ele aqui e quando a gente rodou o comando do npx prisma migrate, ele foi lá e criou para nós, né, o Prisma Client, que seria a mesma coisa que o model. Tá? Por isso que eu consigo acessar aqui, né, ó, usuário.findMany, usuário.create, beleza? Então essa parte já está ok. Agora, né, vamos nos preocupar com esses três componentes aqui de cima. Tá? O nosso index, que já existe, só que no momento ele não está, nem chegamos a mexer com o Express ainda, né? E ele tem que ser o entry point da aplicação, então ele precisa estar pronto para receber requisições. Né? Então a gente vai instalar o Express, e aí a gente vai ver como que a gente organiza aqui essa parte de rotas e controladores, tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Ah, primeiramente, vamos instalar aí algumas coisas que nós vamos precisar, né? Então, dar uma limpada aqui no console e npm install express, né? Para podermos subir no servidor. Então, ok, Express apareceu aqui. Agora, isso que nós montamos aqui, né? A gente pode comentar ou apagar, que era só para testar mesmo. Vou deixar comentado a princípio. Não, vou apagar. A gente não vai precisar mais disso, né? A gente já viu que está tudo funcionando certinho. Podemos prosseguir. Então, como sempre, né? A gente vai aqui importar o Express. Opa. Eu vou configurar, vou instanciar, né, uma aplicação aqui. Instanciar um servidor com o Express que nós acabamos de importar. E aí eu já vou configurar ele para ele utilizar o formato JSON nos dados que vem da requisição. Tá? Beleza. Agora, pessoal, a gente poderia começar a criar as rotas, né? Então, por exemplo, app, vamos ver o que nós temos aqui, né? Nós temos aqui login. Uma coisa que eu posso já frisar aqui para vocês é o seguinte: repararam que a gente só tem uma rota para login? Né? No semestre passado, na aplicação que nós estávamos desenvolvendo, nós tínhamos duas rotas. Por quê? Uma para obter o formulário de login, outra para, efetuarmos o login com um post, né? Então eram duas rotas. Aqui a gente vai ter uma só. Por quê? Porque a parte do formulário é do front-end, tá? A gente não vai precisar se preocupar em fornecer um formulário de login, tá? Porque isso é com o front-end. Aqui a gente só vai se preocupar com receber os dados de login, verificar e autenticar ou não o usuário, tá? Então, vamos lá, né? Então, a gente teria aqui um app.get, né? Auth, né? Que eu estou só seguindo aqui, pessoal, o que foi definido na API, né? A gente definiu aqui que essa vai ser a rota, eu tenho que escrever certinho, por quê? Porque lá em PTAC o professor ele já vai estar ciente de que a rota tem que ser essa. Se eu mudar aqui do nada, vai dar problema, tá? Então eu tenho que respeitar aqui certinho o que foi definido na API. Então, auth/login, né? E aí a gente colocaria aqui um método, né, com res, né? Para quê? Para responder à requisição, certo? É assim que a gente vem trabalhando. Só que aí, pessoal, para responder a requisição, eu vou ter que desenvolver aqui uma lógica de programação, verificar o usuário, verificar senha, né? E aí, a gente já está colocando comportamento que deveria ser do controlador aqui no index, tá? O index ele tem que ser apenas o entry point da aplicação. Então, apesar de que a gente vem fazendo assim, antes de trabalharmos com o controlador, vamos ver como que seria o jeito correto, tudo bem? Então, a gente vai ter depois outras rotas que começam com auth, né? Repara, aqui na API mesmo, ó, nós temos auth login, nós temos auth cadastro,
de auth, vai ser de autenticação, né, que a gente chamou aqui de auth. É só isso a princípio, mas a gente vai ter outras funções também, né? Por exemplo, a verificar se o usuário está autenticado sempre que ele for acessar outras áreas do sistema. Enfim, então, tudo que for relativo à autenticação, a gente vai colocar no mesmo arquivo, tá? E aí, né, eu vou fazer o seguinte, antes de continuar, eu vou criar uma pasta para colocar os arquivos de rotas. Então, eu vou chamar aqui de routes, tá? Então, a gente já está aí trabalhando o arquivo de rotas, beleza? Aqui dentro, vou criar um arquivo específico para tratar as rotas de autenticação. Então, eu vou chamar de auth routes, tá? authroutes.js. Ok, tá? Então, depois a gente vai escrever aqui, né, algum código, mas a princípio, para a gente já deixar essa parte mais ou menos pronta, eu vou colocar o seguinte, eu vou importar aquele arquivo, então authroutes, né, recebe require ponto barra routes barra authroutes, beleza? Importei o arquivo. E agora, em vez de eu colocar aqui, ó, .get, eu vou colocar .use, tá? Esse use que a gente vê de vez em quando em um lugar ou outro é o que a gente chama de middle, tá? Mas aí eu vou falar sobre middle especificamente e explicar o que que ele é mais para frente. A ideia é a seguinte aqui: sempre que chegar uma requisição que comece, né, cuja rota comece com auth, eu vou pedir para que isso seja redirecionado para o nosso auth routes, ok? Então aqui eu coloquei barra auth só, e repara, não existe nenhuma rota que seja só barra auth, né? Mas, como eu coloquei, né, use aqui, ele entende que qualquer rota que comece com barra auth é para ele redirecionar para esse arquivo, ok? Então, vamos trabalhar agora nosso auth routes. Então, aqui o que eu vou precisar, pessoal? Eu vou precisar trabalhar com Express de novo, tá? Então, a gente importa novamente. Express. Mas em vez de criar uma aplicação, né, um servidor aqui, ó, da mesma forma que a gente fez aqui, eu vou criar um objeto para trabalhar com rotas especificamente. Então, const router, vou até colocar a linha de baixo aqui para separar da importação. Router recebe express.router, né? Então, esse cara aqui serve para nós criarmos subrotas, tá? Então, eu posso colocar o seguinte, ó, router ponto. Então, vou tratar um post, né? Então, router.post. Aí eu coloco aqui a parte final da rota. Já vou voltar aqui. E aqui eu vou colocar qual é a função que vai processar, né, essa rota, tá? Então, repara, não existe a rota auth e não existe a rota barra login, né? O que existe é auth barra login. Então, o que acontece aqui? A rota que começa com auth vai ser reencaminhada para esse arquivo. Aí, aqui dentro, quando a gente coloca router.post, esse barra login, ele entende que ele está avaliando somente a parte da rota ali que vem depois do auth, tá? Então, não preciso repetir aqui, ó. Ah, não, é para ele responder o auth barra login. Inclusive, ele não vai entender, tá? A gente tem que partir do princípio que o auth já foi ali considerado, tá? Então, a gente só pega a parte seguinte da rota e beleza, tá? Então, quando a gente acessar a rota auth barra login, vai cair aqui dentro já, tá? E aí eu poderia programar aqui, pessoal, rec, res e programar a resposta aqui. A linguagem Node, o Node aqui me permite fazer isso. Mas, de novo, esse arquivo não serve para isso. Esse arquivo serve para a gente concentrar as rotas que são relativas à autenticação, tá? Para a gente realmente responder a requisição, a gente precisa ter um controlador, tá? Então agora a gente vai para
o próximo componente que a gente ainda não tinha trabalhado, que é a parte dos controladores. Então, de novo, a gente cria uma pasta, tá? Opa, ficou dentro de routes aqui. Criar uma pasta, chamar aqui de controllers, tá? Então, olha só, o número de pastas vai crescendo aqui, né? Mas é para a nossa aplicação ficar organizada e modular. Então, agora tem uma pasta controllers. Eu crio aqui um controlador, então eu vou chamar aqui, tá? Vocês viram que o arquivo de rotas a gente criou com letra minúscula, né? Porque aqui nós não trabalhamos nenhuma classe, percebe? Como nós não criamos nenhuma classe aqui, não faz sentido eu querer colocar com letra maiúscula, tá? Mas agora aqui no caso, o meu controlador vai ser uma classe. Então, eu vou chamar aqui com letra maiúscula. Vou chamar de auth controller.js, tá? Então, assim, para cada coisa, para cada grupo ali de coisas que nós vamos programar, a gente cria um controlador diferente. Normalmente, a gente cria um controlador para cada model, tá? E o de autenticação costuma ser separado porque ele tem uma lógica bem específica de trabalhar com token, sessão, cookie e tudo mais. Então, o de autenticação fica separadinho, mas normalmente a gente cria um controlador a mais para cada model do sistema. Ok, então nós temos nosso auth controller, tá? E vamos programar esse cara aqui também, depois a gente vai voltando e completando os arquivos anteriores, tá? Então eu vou criar aqui, ó, vamos criar a classe, depois a gente volta completando algumas coisas, vai faltar. Auth controller, tá? E aqui a gente vai criar funções, métodos, né? E esses métodos podem ser estáticos mesmo, para a gente não precisar ficar instanciando objetos da classe auth controller. A gente pode acessar de forma mais direta, definindo como static, tá? Então, vamos lá. A gente está falando de login, então static async login, ok? Hack class. Bom, já vou deixar algumas coisas aqui já criadas também. Mais tarde a gente vai criar também o cadastro. Então, static async cadastro, ok? Hack has, ok? E não sei, por enquanto eu acho que vou deixar sem programação porque a gente ainda não viu como que a gente vai fazer essas requisições sem ter um front-end, mas existe uma forma, tá? A questão para eu poder trabalhar com login e com cadastro, vocês percebem que eu vou precisar do Prisma? Eu vou precisar do Prisma, e o Prisma ele está aqui, ele está importado no index, tá? Então, bom, nesse momento, deixa eu ver. Nesse momento, eu acho que eu vou. Olha, mais tarde a gente vai precisar do Prisma aqui no index também em algumas situações. Então eu poderia copiar e importar isso também para o Auth Controller, tá? Seria uma abordagem correta? Na verdade não, porque a gente vai criar aqui dois objetos de conexão com o banco. Então a nossa aplicação poderia ter ali somente um objeto, né? Só ali um objeto para intermediar toda a comunicação com o banco, e a gente está criando dois. Então, basicamente, nossa aplicação vai acabar abrindo várias conexões com o banco, sendo que não precisava. Mas depois a gente volta e melhora isso. Ok? E aí, por fim, pessoal, depois que eu fiz o meu auth controller, eu preciso só exportar ele. Então, module.exports auth controller. Ok? Para poder usar essa classe, agora eu vou importar o auth controller dentro do arquivo de rotas. Então, vamos lá. Auth controller recebe require. Eu estou no arquivo de rotas, né? Então, repare que eu vou ter que voltar uma pasta para abrir controllers. Então, ó, ponto, barra, né? Quando a gente precisa voltar uma pasta, a gente precisa colocar ponto, barra auth controller. Importei o meu auth controller, né? Agora, recebi uma requisição para fazer login, eu vou fazer com que
o método login do controller seja executado. Tá? Em vez de colocar o código aqui, né, vir aqui escrever todo o código de login, eu executo o método login da classe AlphaController. E é aqui que eu programarei, né, a funcionalidade de login. Beleza? Então, ok. Então, quando chegar uma requisição para alf/login, né, vai cair aqui, né, porque começa com alf, vai ser enviado para esse arquivo, aí aqui vai ser identificado o /login, né, que vai, por sua vez, executar o alfcontroller.login, e aqui que vai estar o nosso código de verdade, né? Então, por que isso? Né? Para que 3 arquivos, sendo que a gente poderia fazer direto no index? De novo, as aplicações vão crescendo e a gente precisa ter isso de forma mais modular, tá? Mesmo o Play to Win que a gente estava trabalhando no semestre passado, que era uma aplicação bem pequenininha, o arquivo index já foi ficando grande, né? Grande, e aí ficava difícil localizar as coisas nele. Imagina, né, uma aplicação real ali que, por menor que seja, né, se você escrever tudo em um arquivo só, vai ficar bem bagunçado. É por isso que a gente divide aí em camadas, em subpastas, a gente cria essa estrutura, tá? Professor, o routes, né, o MVC não prevê, não especifica que a gente tem que ter uma pasta para routes, né? Sim, porque, como eu disse no vídeo anterior, o MVC ele é uma arquitetura genérica, né? Serve para qualquer tipo de aplicação. E uma aplicação desktop não tem rotas, né, normalmente. Agora, quando a gente vai para a web, a gente acaba tendo, né, essa questão das requisições, as URLs, né? E aí, para web, a gente acaba criando uma pasta de rotas para tratar dessa especificidade, beleza? Então, aqui no meu routes, especifiquei o que deve ser, o que acontecer quando acessar o /login. Só faltou eu também exportar isso, né? Então, module.export router. Por que eu tenho que exportar? Vocês lembram? Né? Olha só. Aqui, por exemplo, no Alpha Controller, eu importei o Prisma Client, eu instanciei o Prisma, eu criei uma classe. Quando esse arquivo é importado com o require, igual a gente fez aqui, né? Ó, require, e a gente está guardando aqui nessa variável que eu chamei de Alpha Controller, mas poderia chamar de qualquer coisa, né? Poderia chamar, por exemplo, AC. O que a gente está guardando nesse AC? Né? É o prisma? É a classe? É a importação? Então, é por isso que a gente precisa colocar o module.export. Eu estou falando o seguinte aqui. Olha, quando alguém der um require neste arquivo, o que a pessoa vai estar realmente importando é isso. Tá? Então, esse módulo export a gente está especificando o que vai ser, né, o que vai ser pego quando algum arquivo importar o nosso arquivo atual. Tá? Então, a gente dá um export e aqui a gente está dando um import. O que a gente importa? Aquilo que foi exportado. Tá? Então, aqui, criei as coisas, exportei o Alpha Controller. Aqui, né, criei as coisas, vou deixar agrupadinho aqui, né? Criei as coisas. Vamos criar também um cadastro já aqui para fazer, já que vai fazer sentido, né? Então, a gente vai ter uma rota para cadastro depois. Cadastro. Então, especifiquei as rotas, especifiquei o que vai ser executado quando cada rota for acessada. E agora eu especifico o meu router, né? Ó, criei router, criei rotas em cima dele, né? Sub-rotas, e exportei. E agora, aqui no index, né, quando eu crio o meu auth routes aqui com o require, né, basicamente eu estou importando esse cara para ele ser utilizado ali. Beleza? E agora, vamos lá. Eu posso já colocar essa aplicação para rodar, né? Então eu poderia colocar aqui, ó, app.listen e especificar uma porta, né? Tá. Então, pessoal, eu tenho aqui um esqueleto já dessa arquitetura criada, né? Reforçando, o index está funcionando somente como o arquivo que inicia o servidor e tem ali o endpoint da aplicação e redireciona as rotas para
os componentes mais específicos. Eu tenho uma pasta de routes, né, com um arquivo ali de rotas, mas depois a gente vai ter outros. Eu tenho a pasta de controladores, eu tenho o model, né, que está sendo representado pelo Prisma. Ok, eu tenho esse esqueleto já, né? Agora é, a questão eu não tenho como testar isso ainda porque eu não tenho front-end, né? Então, como que eu posso fazer aqui rapidinho, só para a gente ver isso daqui com alguma funcionalidade? Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui algo improvisado que depois eu vou retirar, tá? Só para ver essa estrutura toda aqui funcionando, tá? Mas lembrando, front-end depois vai ficar somente no em PTAC, né? A gente não vai mexer com front-end aqui. Então essa parte que eu já recomendo que vocês nem copiem que eu vou fazer aqui, que é só para demonstração, depois eu vou retirar. Eu vou criar uma rota aqui a mais, temporariamente, router.get, né? Como se a gente tivesse ali um front-end aqui dentro da nossa aplicação. Tá? Mas é só para teste. Então, auth controller. Ponto. Vou chamar aqui de login get, ou login form, melhor. Tá? E aqui eu vou criar temporariamente um static async login form. Recebe uma rec e um res, mas na verdade o que importa aqui pra gente é o res. Tá? E vamos lá. res.send. Eu vou enviar aqui um formuláriozinho, né? Então, input type e-mail, name, e-mail. Isso daqui vai ter que estar dentro de um form para funcionar. Vai. Não, pessoal, vou criar aqui, não sei. Pensando se eu crio um arquivo separado aqui HTML para ficar mais legível. Bom, como vocês não vão copiar, eu acho que não tem problema, vou continuar aqui. Então, form, action. Para onde que esse formulário vai? Ele vai para auth login. Beleza? Deixa eu só conferir aqui. Tá. Ele vai para auth login, só que usando post. E aí deixa eu fechar o formulário aqui para não esquecer, né? Aí aqui, vou colocar um input type password e vou chamar de password também. Para finalizar, vou criar um input type submit value enter. Beleza? Então, a gente está fazendo aqui um HTML, né, para testar, só para testar aqui essa arquitetura, mas o front-end depois vai ficar todo separado, né? Então, beleza. Vamos executar aqui a aplicação. Então, npm. Deixa eu configurar, né, que até agora não tinha colocado. Aqui, ó. Aí isso aqui vocês podem colocar que provavelmente vocês vão precisar também. Vou instalar o Nodemon aqui, né? npm install Nodemon, que a gente ainda não tinha instalado. Ok. Agora eu posso colocar aqui Nodemon index.js. Opa. Tá. É porque eu acabei de instalar. Entendi o que aconteceu. Quando eu executei ali o comando install Nodemon, ele alterou esse arquivo e eu acabei não pegando essa atualização. Então eu vou pedir para ele não salvar o que eu mexi. Eu abro ele aqui de novo, que ele acabou de inserir isso, né? Aí ele editou, né, o comando ali que eu executei editou o arquivo e eu editei ao mesmo tempo. Tá? Aí, resolvido. Então,
Agora sim. Vamos lá. npm start. npm start. Venho aqui. Vamos acessar essa aplicação, né? Ó, ele reclamou que eu não posso acessar a rota get. Por quê? Porque eu realmente não tenho essa rota, né? Olha lá. As rotas que eu tenho é /alf, /login ou /cadastro. Né? E falando de get, né, que é a rota que a gente acessa ali, digitando a URL no navegador, eu só tenho /login, o cadastro é só post. Tá? Então eu vou precisar colocar aqui em cima /alf/login. Beleza? Aqui está nosso lindo formulário. Com baita zoom aqui na tela, né? Então, como que a gente vai testar aqui? Tá, antes de prosseguir, a gente já conseguiu acessar o formulário? Esse formulário vai mandar para esse login aqui, né? Lembra que a gente tem o login get, que é o que a gente acabou de acessar, e a gente tem o post. Então, login get mandou para o login form. E o login post vai mandar para cá. Então, vamos só fazer o seguinte. Vai, res.json, colocar aqui, fazer um objeto só mostrando que a gente recebeu os dados, tá? Eu não vou devolver um HTML, vou devolver aqui, no caso, um JSON, né? Então, e-mail. O e-mail que veio foi qual? Foi rec.email. E a senha? Rec.senha. Beleza? Acho que está ok. Então, vou preencher aqui com um e-mail e vou colocar aqui uma senha. Entrar. Né? Opa. Né? A requisição foi, mas ela voltou vazia. Eu acho que eu esqueci de alguma coisa. Só um instante. Acho que aqui. Ah, tá. Aqui faltou ponto .bari, né? Opa, bari. Na hora que eu digitei ali, eu senti que estava faltando alguma coisa, mas não tinha certeza. Então, beleza. rec.bari.email e aqui não é senha, né? Aqui é password. Que é o nome que eu coloquei aqui no campo, né? Então, beleza, fazer de novo. Então, vou voltar aqui. Vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, continua não funcionando? Então deixa eu dar um Ctrl J. O nosso servidor reiniciou. Vou atualizar aqui a página. E colocar aqui de novo. Opa. Assim, pessoal. Uma coisa que a gente não vai precisar trabalhando com API, mas como eu coloquei HTML, precisa colocar e estava esquecendo, era isso daqui, ó. app.use express URL encoded, que a gente já vem utilizando isso, né? Extended true. Então, eu estou dizendo que os dados que vêm ali do formulário do HTML é para transformar em JSON também, tá? Depois a gente não vai precisar mais disso porque a gente não vai receber dados de formulário. A gente vai receber dados puros também do front-end, tá? Então vai ser uma lógica um pouco diferente, mas para esse teste a gente precisa colocar essa linha. Então, agora sim, né, preencho aqui e-mail, colocar uma senha, né? E olha lá. Então, só para a gente ver que essa arquitetura toda está se comunicando, esses componentes estão conversando certinho. Beleza? Então, por hora é isso, né? Só para a gente fechar essa questão da comunicação entre cada componente, então a requisição chegou aqui no index, foi repassada para o arquivo de rotas. O arquivo de rotas ele vai despachar requisições que são específicas das rotas para seus respectivos controladores, né? Mas aqui a gente tem um arquivo de rotas, lembrando, de autenticação. Depois a gente vai ter outros arquivos. E aí o controlador realmente é quem vai ser responsável por processar as referidas requisições. Tá? Como a gente não vai precisar disso, foi só para demonstração de que estava funcionando, essa rota eu vou tirar, tá?
Esse login não vai ser assim, vai ter muito mais coisa, na verdade, né? E esse login get não vai ser só post, porque os formulários, as telas vão estar todas no front-end, né? Aqui a gente só vai receber get post para dados, não para formulário, né? Não para obter um formulário HTML. E esse cara aqui também a gente não vai precisar. Beleza? Então, a gente criou aqui já uma estrutura inicial. Aí no próximo vídeo, a gente vai tratar assim de como que a gente vai fazer requisições para esse nosso back-end sem ter o front-end pronto, tá? Então, é só fechar aqui, com executando um commit, né? Então git add ponto, então, tudo que é novo aí ele vai adicionar no nosso commit, git commit -m, deixa eu ver, vou chamar aqui de estrutura MVC montada. Beleza? E fechou. Então até o próximo vídeo.